A gente continua nesse tema aí do amor aos inimigos, né? Mas você me liga. Escutei esses dias uma pessoa fazendo um comentário sobre a Constituição do Brasil. Ah, e ele estava falando, é um especialista, ele estava dizendo que na Constituição não tem nenhuma palavra que seja supérflua, nenhuma palavra desnecessária. E aí o João, quando começou a ler isso, fiquei pensando também que os evangelhos, né, muita coisa que a gente conhece, mesmo da psicografia do Chico, esses grandes espíritos quando comentam, quando falam, Emmanuel, Bezerra e outros tantos, a gente percebe também que eles não jogam palavras fora como a gente costuma fazer. A gente costuma fazer isso com muita frequência. Às vezes umas brincadeiras sem nexo, umas coisas sem sentido, umas conversas que não chegam a lugar nenhum. A gente tem muito costume de fazer isso. Mas quando se trata de assuntos dessa natureza, especialmente esses que foram escolhidos para a codificação, para o Evangelho, eu tenho a impressão que foram muito bem escolhidos e que os espíritos realmente não iam jogar fora palavras. E o que me deixou assim um pouco assim curioso é que o espírito faz uma referência interessante. Olha o que ele fala. A falta de perdão, você demonstra que não é espírita e mais, que você não é cristão. Vocês perceberam que ele fez duas colocações? Não é espírita e também não é cristão. Ele fala duas vezes. Não é? Ele compara duas vezes. Então você chega à conclusão seguinte, que existe aí um degrau de separação entre espírita e cristão. É isso que eu concluí. Não sei se vocês conseguem concluir a mesma coisa. Você não é espírita e não é cristão. Não é? Então isso a gente pode dizer, arriscar dizer que o espírita está numa condição diferente do cristão? Porque o espírita tem mais informação do que o cristão? Será que é isso que ele quis dizer? Que aí tem a informação da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Não que seja melhor, não que seja diferente, não que seja nesse sentido, né? Que esteja num patamar superior, não é isso. Mas no sentido da informação, porque o perdão para o espírita ele é mais pesado, ele pesa mais do que para o cristão, mas ainda para o cristão também é pesado. Então, a pessoa que não perdoa, que não se dispõe a perdoar e que não realiza o perdão, ela tem esse peso muito forte que ela acaba renunciando, ela acaba desprezando a sua própria condição de cristã e a sua própria condição de espírita. Será que é isso que a gente consegue tirar dessa colocação? Não é? Porque se ele faz essa diferenciação é interessante, não é? Porque não, quem não perdoa não é cristão. Tudo bem. Não é espírita e não é cristão. Por que ele insistiu em falar que não é espírita e não é cristão? Então eu cheguei a essa conclusão de que o espírita em si, ele tem esse peso, que é o peso do entendimento e do conhecimento. Porque mesmo nós espíritas, muitas vezes, nós chegamos a ponto até quase do irracional, que não pensa nem em Deus, nem em espiritismo, nem em cristianismo, nem em Jesus, nem em nada. Muitas vezes a gente passa assim um atestado disso, não é? Mas a gente já tem o peso do conhecimento, então nós precisamos assumir esse peso. A responsabilidade é bem maior. Pegar a nossa carga, pegar o nosso fardo, que é o fardo da responsabilidade. Então a questão do perdão é isso que ele coloca aí, quando a gente fala de inimigos, não é? Quer dizer, tudo bem, a gente pode ter inimigo, mas a gente não pode estar indisponível para o perdão, nós temos que estar sempre disponível para isso. Para a reconciliação, não é? Para o entendimento, nós temos que estar disponível sempre para isso. Muito embora, né, a gente se sinta em certas situações que a gente teria muita dificuldade, muitas vezes, de relevar uma falta que nós recebemos, que nos cometeram, não é? Então, isso talvez seja muito importante a gente entender, porque é mais fácil ser cristão do que ser espírita, veja só. Pelo que a gente entendeu aí, né? Menos pesado, né? Quer dizer, é menos pesado. O fardo é mais leve sendo cristão. O fardo é mais pesado quando você é espírita. Então, é isso que de vez em quando a gente precisa considerar. Então, só para a gente relaxar um pouco, né? De vez em quando tem vontade de pegar um pelo pescoço aí, né? Eu tenho vontade todo dia, então, de vez em quando tem que consultar, né? Por exemplo, eu vou consultar um cristão verdadeiro, vou consultar assim, por exemplo, a minha mãe, né? Consultar a minha mãe. Escuta, mãe, como é que eu vou resolver isso aqui agora?
com o assunto dos meus filhos, por exemplo, eu tenho que perguntar para ela, porque da minha vontade a gente tinha vontade de ser até menos do que cristão, né? E outras pessoas e outras situações que a gente vive no dia a dia, que a gente de vez em quando tem vontade de botar todas as garras para fora, renunciando a toda a condição que nós temos de cristão e espírita, principalmente de espírita, não é? Então, quando alguém sobrecarregar nossas costas com esse título de espírita, nós precisamos ter muita consciência, porque é uma carga bem pesada, viu? É bem pesado. Temos que agir e querer o bom samaritano. É uma carga pesada. Nem sei se é como o bom samaritano, porque o bom samaritano foi falado para os cristãos. Os cristãos, né? Aí o bom samaritano para nós já é fichinha, entendeu? Já é pouco, né? Tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser mais do que isso. Aquele negócio de oferecer a outra face também foi para os cristãos. Para os espíritas nem sei, né? Nem sei, porque, veja, então eu penso que é nesse sentido, quando ele fala para a gente dessa questão da reconciliação e o amor aos inimigos, quer dizer, a gente tem que estar realmente disposto, e mesmo que isso signifique para a gente um trabalho assim pesadíssimo, não é? Então, você vê, o Chico tem exemplos curiosos e exemplos de psicografias interessantes, que eu já falei aqui, daquele senhor que era taxista, que a família foi lá e perdoou o algoz do pai, que matou o pai, né? Então, esse é um exemplo espírita. É mais do que cristão, não é? Porque ela simplesmente... Como é que é? Como que nem todo mundo sabe. Não lembra desse exemplo? A gente já falou na rádio e já falou aqui algumas vezes, de um senhor que era taxista. E aí ele pegou, no fim do dia, 2 pessoas para fazer uma viagem, que era lá, acho que de Maringá, para alguma cidadezinha lá do Paraná. E no meio do caminho houve um problema e eles acabaram tirando a vida do taxista, além de roubar o táxi dele. Mas o negócio repercutiu, os malfeitores foram perseguidos, trocaram tiros, aquela coisa toda. E no fim, um foi para o hospital e ficou paraplégico, o outro morreu. E nesse que ficou paraplégico, que parece que foi o que se arvorou contra o taxista, a família foi lá. A filha disse, olha, meu pai fazia o evangelho em casa todos os dias, todas as semanas, e eu queria dizer para o senhor que meu pai ia fazer aniversário daqui a alguns dias, nós estávamos preparando uma festa surpresa para ele, e só que ele ensinou para a gente o perdão. Então eu vim aqui, trouxe o evangelho que era dele, dar para o senhor. Se o senhor quiser usar, o senhor usa. Se o senhor quiser fazer o que o senhor quiser, o senhor faz o evangelho dele. E dizer para o senhor que a nossa família, conversando, chegamos à conclusão que nós vamos perdoar o senhor com relação a esse fato, né? E isso para o espírito foi muito, muito, muito importante, porque eles realizaram a festa de aniversário dele, mesmo ele tendo falecido nessas condições. E quando o espírito receber autorização, muito rápido, por sinal, porque a maior parte leva anos para poder voltar para casa e ver a família, 5 anos, 3 anos, 10 anos às vezes, o André Luiz levou acho que mais de 5 anos para ser autorizado a voltar na casa dele. Veja só, o André Luiz, nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando do André Luiz. Então esse espírito, assim, poucos dias, poucas semanas depois, foi lá participar da festa de aniversário que os filhos insistiram e continuaram e fizeram para ele, mesmo ele tendo desencarnado. E aí o Chico sempre dizia que esse provavelmente tenha sido o maior exemplo de perdão que ele tinha conhecido, né? Então o espírito depois relata como foi os últimos momentos dele, que ele pediu misericórdia muitas vezes, e o senhor pode levar o carro, a férias do dia, não tem problema, eu não vou denunciar, vou dar um tempo até eu chegar também em algum lugar, os senhores já vão estar longe com o carro, com tudo, os senhores podem ir. E tinha um deles lá que não conseguia demover o outro, né, de tirar a vida do taxista, não conseguia. Não, deixa, vamos fazer isso, deixa ele aqui na estrada, a gente vai embora. E ele não conseguia. E aí o pai relata finalmente dizendo que eles eram os executores das leis divinas. Ele entendeu aqueles malfeitores como os executores das leis. Então vejam aí o entendimento dos espíritos, né, desse senhor, da família que foi convenientemente preparada, não é? Raros de nós conseguimos preparar os nossos filhos para o evangelho, raros de nós, porque normalmente eles escapam das nossas mãos assim facilmente, né? Mas esse senhor realmente conseguiu e era um exemplo de perdão.
Então, quando fala aí, né, eu fico pensando assim, o maior inimigo daquela família foi aquele senhor, né? Aquele senhor que atacou o senhor João lá, que era o taxista. A senhorinha dele, a dona Benedita, ficou bastante chateada, bastante triste. Ele tinha, acho que 7 ou 8 filhos, 9 filhos, um monte de netos. Então, eles privaram a convivência dele naqueles momentos que ele teria, de festejo, aquela coisa toda. Mas aí o Espírito no final diz assim, que foi a melhor coisa que fez ele assim abandonar toda aquela coisa que ele estava sentindo, aquele sentimento ruim, né, de ter arrancado da vida, né, arrancado do corpo, fez ele abandonar porque ele percebeu ali que ele tinha realizado mesmo a tarefa com a família, porque eles estavam ali comemorando. Então aquilo foi um maior energético que ele podia ter, não é? Então, esse é o exemplo do perdão, é o exemplo do espírita, não é? Porque a gente, como cristão, poderia muito dizer, não, a gente perdoa, mas não queremos nem ver a cara desse cidadão, desse sujeito, dessa pessoa, não queremos fazer nada. A filha foi no hospital para levar o evangelho que era dele. Você imagina você, que nem eu fui agora ali, imagina você levar um negócio para o malfeitor que fez um mal para sua família, quer dizer, tirou o ente, o patriarca da família, fez ele desencarnar, arrancou ele do corpo físico. Levar lá e ainda falar que perdoa e ainda levar o evangelho que é dele para aquela pessoa. Então isso é uma coisa de cristão mesmo, né? A gente percebe, isso é uma coisa de espírita cristão, não é? E a gente percebe que isso é uma coisa que na literatura espírita existem alguns casos que são assim, são alguns casos que a pessoa, mesmo diante do maior problema, da maior dificuldade, do maior constrangimento, da maior privação que ela pode ter recebido, ainda assim ela ainda tem força para levar um alento para aquele que lhe foi o causador, lhe foi o algoz, lhe foi o inimigo, né? Então, esse é um exemplo muito interessante que o Chico mostrou. Tem uma moral superior ainda. Que é a questão da moral, né? A questão da moral. Então, é um exemplo digno, é um exemplo que certamente cabe nisso, não é? E nós não podemos esquecer disso. Quando o Espírito fala, não é espírita e não é cristão. Quando ele faz essa diferença, aí a gente começa a perceber que a carga realmente está pesada em cima de nós. O que ensinou a gente a carregar essa carga aí foi embora em 2002, não é? Esteve aqui entre a gente, ele ensinou perfeitamente como carrega essa carga, que foi o Chico, né? Então, todas as privações que ele teve, todas as perseguições que ele recebeu, tudo que ele fez, tudo que ele... Você vê a família do espírito Humberto de Campos, não é? É um exemplo típico desse. Depois tem a família do Frederico Figner, também um exemplo típico desse. E o sobrinho, não é? Que colocou ele numa situação constrangedora. Os repórteres que foram lá e fizeram fotografias terríveis com ele na época, não é? Todos esses constrangimentos que o Chico viveu e passou ao longo da vida é o que mostra pra gente o que é ser espírita e o que é ser cristão. Então o espírita, ele tem uma carga mais pesada do que a do cristão, e isso nós não podemos esquecer. Então, no trânsito, na rua, em qualquer lugar, se a gente tiver vontade mesmo de soltar um fogos, né? Aí na hora a gente pensa assim, mas o que o Chico faria, né? Que aí já é um exemplo, né? O que o Cristo a gente sabe, que o Cristo está lá atrás, né? E a gente sabe o que ele faria, mas e o que o Chico faria, que foi um homem que viveu contemporâneo da gente, no século da gente, o que ele faria agora como espírita cristão? Então aí a gente tem que perguntar, não só para o Cristo, mas para esses que viveram e ombrearam com a gente, porque na maioria das vezes, se a gente for perguntar para a gente mesmo, a gente vai para cima e esquece tudo que nós já vivemos e tudo que nós já conhecemos, tá certo? Então é isso aí.